Olá a todos, professor Marcos Ítalo. Hoje estaremos com vocês falando sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, pessoal, dominar esse assunto, sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, é muito importante, porque vai nos permitir resolver muitos problemas com mais facilidade. Nós já vimos como resolver problemas com equações do primeiro grau com uma incógnita. Mas em alguns casos, esses problemas se tornam muito complexos para esse tipo de resolução. Então, o sistema de equações ele vem facilitar, tá? Vamos começar com um problema motivador. Olha, analise o seguinte problema. Encontre dois números que somam 30 e que possuem diferença 10. É um problema bem simples, né? Dá até para a gente fazer mentalmente. Mas ele vai servir para ilustrar o que nós estamos querendo, tá? Observe que esse problema ele tem duas afirmações, tá? Primeiro ele fala que dois números que somam 30, tá bom? E depois ele fala que esses dois números devem possuir diferença 10, né? Quando subtraídos vai dar 10. Então veja que esse problema aqui você pode subdividir em duas etapas que estão ligadas entre si, porque são os mesmos dois números, né? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma equação que represente cada uma dessas etapas, tá bom? Vamos escrever uma equação que represente cada uma dessas etapas, tá? A primeira lá, quando ele fala que dois números somam 30, eu posso chamar o primeiro número de x e o segundo número de y, por exemplo, e escrever a equação x mais y igual a 30. Veja que aqui eu utilizei duas incógnitas, né? São dois números, né? Então eu usei x para o primeiro número e y para o segundo número. E a equação resultante fica x mais y igual a 30. Tá? Vamos para a segunda parte do problema. Ele diz que os dois números... Então eu vou continuar usando as mesmas incógnitas x e y, porque são os mesmos dois números. Tem diferença 10. Então eu posso escrever agora x menos y igual a 10. É isso? Os dois números, x e y, têm diferença, subtrair, igual a 10. Então veja, pessoal, que a descrição do problema, a melhor maneira de eu descrever esse problema, é utilizando essas duas equações, né? É utilizando essas duas equações. Então, quando eu utilizo essas duas equações, eu consigo descrever corretamente, tá certo? O problema, tá? E o conjunto as duas equações juntas, constitui o que nós chamamos de sistema de equações, tá? Então, o sistema de equações é isso. É quando você tem mais de uma equação para resolver o problema. Então, se eu juntar a primeira equação da afirmação 1 com a segunda equação da afirmação 2, eu vou ter o que eu chamo de sistema de equações. Vamos lá. Vamos botar essa chave, tá? Para facilitar aqui a junção. Então, eu vou ficar com x mais y igual a 30. Estou escrevendo aquela primeira equação, que representa a situação que a soma dos dois é igual a 30. E vamos escrever aqui embaixo a segunda equação, que é a que representa a diferença dos dois igual a 10. Então, isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau, tá? Veja que o grau aqui das expressões dos polinômios são iguais a 1, não tem x2, y3, nada disso. É tudo 1 aqui no expoente, tá? São duas equações, então é um sistema com duas equações do primeiro grau, né? E com duas incógnitas. As nossas incógnitas são x e y, são as letras, né? Que é as variáveis que são utilizadas. Então, isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, e para que serve, professor? Olha, esse sistema ele vai servir para resolver problemas como esse que nós colocamos aí em cima.
ok? Vamos resolver esse sistema, ok? Então tá aqui o sistema que nós encontramos, né? X mais y igual a 30, a x menos y igual a 10. Uma forma de você tentar resolver esse sistema seria a gente, por tentativa e erro, né? Vamos fazer aqui uma pequena tabela, onde nós vamos colocar valores para x e valores para y, tá? Por exemplo, você pode colocar 25 para x e colocar 5 para y. Será que vai resolver meu problema? Vamos lá. A primeira equação, vamos substituir 25 e 5 na primeira equação. X mais y igual a 30. Então você teria 25 mais 5 igual a 30. Olha, verdadeiro, pessoal. Está correto. Então 25 e 5 resolveriam a primeira equação. 25 mais 5 igual a 30. Dois números que somados dão 30. Mas se eu fizesse a diferença, que é o que pede na segunda equação, 25 menos 5 vai dar 20. E ele está querendo que a diferença dê 10, tá? Então 20 é diferente de 10. Então o que é que está acontecendo? Dá falso aqui. Esses números 25 e 5, eles resolvem a primeira equação, mas não resolvem a segunda. Tá? Então, por conseguinte, eles não vão resolver o meu sistema, pessoal. Porque para resolver o sistema, os números que você coloca aqui na variável, os valores das incógnitas, né? Elas têm que satisfazer as duas equações, tem que resolver as duas equações. Tá? Então, se eu botasse, por exemplo, 15 e 15, x igual a 15 e y igual a 15, tá? Eu também teria a mesma situação, né? Observe, eu teria a soma 15 mais 15 daria 30, ok. Mas a diferença, 15 menos 15, x menos y, né? 15 menos 15 daria 0. E eu não quero que dê 0, eu quero que dê 10. Continuaria falso. Tá? A mesma coisa, por exemplo, se eu colocasse, professor, aí 29 e 1 soma 30. Se eu pegar 29 e 1, tá? 29 mais 1 vai somar 30. 29 mais 1 dá 30. Então, daria certo na primeira equação. Mas quando você fizer a diferença, 29 menos 1, você vai encontrar 28. E você quer encontrar 10. Tá? Vocês estão vendo a situação? E estão vendo como é chato você tentar fazer por tentativa e erro, né? A não ser que você enxergue de cara os resultados, né? Suponha que eu pegue agora 20 e 10. X igual a 20, y igual a 10. Aí eu vou ter 20 mais 10 igual a 30, resolvendo a primeira equação. E 20 menos 10 igual a 10. Olha aí. Então deu certo na primeira e deu certo na segunda. Ok? Então, pessoal, essa aqui é que seria a sua solução. O valor de x igual a 20. Ok? X igual a 20. E y igual a 10. Por quê? Porque quando eu somo 20 mais 10, não é isso? Quando eu somo 20 mais 10, que é x mais y, daria 30. E quando eu faço 20 menos 10, eu encontro 10. Então, esses valores, 20 e 10, satisfazem tanto a primeira como a segunda equação. Então, é a solução do meu sistema, tá? Então, resolver o sistema de equações do primeiro grau e duas incógnitas é você encontrar os valores das incógnitas que vão satisfazer tanto a primeira como a segunda equação, tá? Não basta dar certo só em uma equação, tem que dar nas duas. Você veja que esses exemplos aqui anteriores, todos,
Você testou, deu certo na primeira equação, mas não dava certo na segunda. Então, eles não resolvem o meu sistema. Então, para resolver o sistema tem que acontecer as duas coisas, tá, ao mesmo tempo. Ok? Então, isso aqui é uma maneira de resolver o sistema por tentativa e erro. Você vai tentando, errando, passa para a próxima e assim por diante. Que não é uma maneira boa de resolver, né, pessoal? Se esse sistema fosse mais complicado, você poderia passar a vida toda tentando resolver e não ia conseguir. Tá? Então vamos ver se a gente encontra um método mais consistente para resolvê-lo. Então, o primeiro método que nós vamos estudar para a resolução de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas é o chamado método da substituição, pessoal, tá? Método da substituição. Vamos ver como se resolve um sistema usando o método da substituição. Vamos começar com esse problema aqui, tá? Olha, eu tenho um sistema com duas equações. A primeira equação, 5x mais 2y igual a 70. E a segunda equação, x mais y igual a 20. Professor, como é que eu resolvo esse sistema usando o método da substituição? Pessoal, então, como é que a gente começa? Vamos primeira coisa, escolher aqui a equação mais simples, tá? Possível. A equação mais simples. E de cara dá para ver que a equação 2 é uma equação simples, né? Vamos chamar aqui de equação 1. Essa aqui de equação 1, tá? Só para nós nos situarmos. E aqui a equação 2. A primeira equação e a segunda. Dá para a gente ver que essa segunda equação, ela é mais simples, né, do que a primeira. Então vamos começar com ela. Então vou pegar, vou anotar aqui a equação 2. X mais y igual a 20. E nós vamos isolar uma das variáveis, tá? Pessoal, a gente utiliza o mesmo critério, a que tiver mais simples. Todas as duas aqui estão com a mesma facilidade de serem isoladas. Nós vamos usar, então, isolar o valor de y. Isolar é deixar o y sozinho aqui. Y igual a 20. Como se você estivesse resolvendo a equação em y. Esse x nós vamos passar para o outro lado. Né? Como ele é mais x, vai ficar menos x. Né? Ok? Então vamos guardar esse resultado que nós encontramos. Tá? Y igual a 20 menos x. Pronto. O que nós vamos fazer agora, professor? Onde é que está a questão da substituição? Então agora, pessoal, nós vamos substituir o que você encontrou aí na equação 2, você não começou por 2, na outra equação, que é a equação 1. Tá? E de que maneira nós vamos fazer isso, professor? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever aqui embaixo a equação 1. Então vamos lá. 5x mais 2y igual a 70. E agora nós vamos fazer a tal da substituição. É como um jogo de futebol, né? Um jogo de vôlei, um jogo. Você vai tirar o titular e botar o reserva. Quando na primeira passagem você tirou o valor do y, esse valor que fica aqui, 20 menos x, é como se fosse o reserva dele, tá? Então quando você tirar o y, você vai botar 20 menos x. E é isso que nós vamos fazer aqui na equação 1. Você vai substituir o y por 20 menos x. Então vai ficar 5x mais 2y. Então, no lugar desse y aqui, pessoal, no lugar desse y, você vai abrir um parênteses e vai botar o valor de y que eu tirei na primeira equação lá, ó. E na primeira passagem, y igual a 20 menos x. Então, eu vou botar esse 20 menos x aqui, ó. 20 menos x. Ó, depois do y vem igual a 70. Então, eu boto lá igual a 70. Então, observe o que você fez. Olha, observe o que foi feito. Nós substituímos, né, o y que está aqui pelo valor que foi
é atribuído a ele na segunda equação, que é 20 menos x. Então, 20 menos x você substitui no lugar de y. Lembrando que aqui é uma multiplicação. 2y é 2 vezes y. Então fica 2 vezes 20 menos x. Tá bom? Dentro de parênteses, porque são duas coisas, né? É um binômio aqui. Então você escreve dessa forma. Então vamos resolver agora, porque agora nós temos uma equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Você pode, professor, ficou maior, o negócio complicou. Não, pessoal, mas se você observar, aqui eu tinha duas incógnitas, x e y. Aqui eu só tenho uma, que é x. Então isso vai facilitar a minha resolução. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa resolução agora. Vamos nos concentrar nela. Então vai ficar 5x mais, multiplicando dentro do parênteses, 2 vezes 20 vai dar 40, menos 2 vezes x, 2x, igual a 70. 5 chuchu menos 2 chuchu, né? 5x menos 2x, 3x, mais 40, igual a 70. Tá? Vamos continuar aqui do outro lado. Então você vai ficar com 3x igual a 70 menos 40. 3x igual a 70 reais menos 40 reais, 30 reais. Então veja bem, 3x igual a 30. Vamos passar aquele 3 para o outro lado, dividindo, né, pessoal? 30 dividido por 3, x igual a 10. Olha que aqui nós já encontramos o valor de x. E o valor de y, professor? Então o valor de x está aqui, encontrado, x igual a 10. Acabou o problema? Não, pessoal. O sistema de equações é com duas incógnitas. Essa nossa... Então você tem que encontrar as duas. Encontramos o valor de x, que é 10. Vamos encontrar o valor de y. Y é igual a 20 menos x, né? Está escrito aqui em cima. Então, y igual a 20 menos 10. Y igual a 10. Então, nós encontramos aqui o valor de x e o valor de y. Tá? Você viu que ambos são iguais a 10. X igual a 10, y igual a 10. Então, a resposta, x igual a 10 e y igual a 10, tá? Ok? Outra maneira de você escrever essa solução seria, vou botar um S de solução, seria você representar esses valores, 10 e 10, em um par de números. A gente chama de par ordenado, tá? Porque primeiro vem o x e depois vem o y. Então, nós podemos também representar a solução desse sistema através de um par de números escritos dessa forma. Porque isso vai ter um significado geométrico, tá bom? Nós vamos ver a posteriori. Então, pessoal, essa é a resolução do sistema pelo método da substituição, tá? Vamos ver mais um exemplo. Olha bem. Olha o segundo exemplo aqui. Você tem x mais y igual a 31 e x menos y igual a 5. Vamos resolver esse sistema também pelo método da substituição. Tá bom? Vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Vamos começar dessa vez com a primeira equação. Tá aqui a equação de cima, equação 1, a equação de baixo, equação 2. No exemplo anterior a gente começou com a 2, vamos começar com a 1 aqui. Você pode começar de qualquer uma das duas equações. É claro que a gente vai priorizar aquela equação que a gente achar mais simples. X mais y igual a 31, é a primeira equação. Então, lembrando, como a gente faz para começar o método da substituição? Você escolheu uma equação mais simples e agora você vai tirar aqui o valor de uma das variáveis, tá? Vou continuar tirando aqui o valor de y. Poderia tirar o valor de x, professor? Poderia, pessoal. Então, y igual a 31 menos x. Então,
Está aqui, vamos guardar esse resultado, porque aqui nós encontramos quem vai ser substituído, né? Quando você isola y, você está dizendo que você vai substituir o y. Vai substituir o y por quem, professor? Por 31 menos x. Então, é o segundo passo. Então, nós vamos substituir. Então, substituindo quem por quem, professor? Ó, nós vamos substituir o valor que você encontrou na equação 1 na equação 2, tá? Tudo bem? Você vai substituir esse valor de y, 31 menos x, que você encontrou na equação 1 lá na equação 2. Então vamos escrever a equação 2 agora. A gente começou pela 1, agora nós vamos para a 2. A equação 2 é x menos y igual a 5. A princípio vamos só escrevê-la. Então veja bem, o que nós vamos fazer agora, professor? Ó, você tirou o valor de y na primeira equação. Y é isso. Então lá na segunda equação, que é essa, você vai substituir o y por 31 menos x. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos ter x menos, abre parênteses, você vai botar uma expressão, quem é o valor de y, lá na primeira equação, é 31 menos x. Fecha parênteses, igual a 5. Vamos resolver agora, vamos eliminar esse parênteses, x. Olha que agora você ficou com uma equação e uma só incógnita, que é x. Então vai me resolver o problema. Menos 31, troca o sinal de todo mundo está lá dentro. Quando tem o sinal de menos antes, pessoal, do parênteses, vai trocar o sinal aqui. Esse menos x vai sair mais x, pela regra de sinal da multiplicação. Ok? Então nós vamos ficar, vamos continuar aqui desse lado. Ó, x mais x, um chuchu mais um chuchu, 2 chuchu, 2x, menos 31, igual a 5. Vamos passar o 31 para o outro lado. 2x igual a 5 mais 31. Era menos 31, passou mais 31. 2x igual a 36, que é 5 mais 31. E agora, para encerrar, eu vou dividir 36 por 2, pessoal. 36 dividido por 2 é 18. Então aqui eu encontrei o valor de x. Olha lá. Mas o problema só acaba quando eu tenho as duas incógnitas. A outra incógnita, você encontrou aqui na primeira, ó, y igual a 31 menos x. Você pode usar qualquer uma das duas equações para achar outra incógnita, ou usar direto aqui, ó, y igual a 31 menos x. Então vai ficar y igual a 31 menos 18. Tá? Ok, pessoal? 31 menos 18 é 13. Então aqui você encontrou os dois valores de x e y, tá? Como é que eu escreveria isso? Resposta: x igual a 18, y igual a 13. Ou então você poderia escrever que a solução do seu sistema, vamos escrever aqui como um conjunto, é o par ordenado, né? Primeiro eu boto o x, ó, 18, depois o y, 13. Bota aqui dentro de parênteses. Então tá aí a solução do seu sistema de equações. Ok, pessoal? Estão vendo que não é tão complicado, tá? Então esse é o chamado método da substituição para a resolução de sistemas de equações. Vamos exercitar mais, para a gente aprofundar bem. Fazer mais um aqui. Olha, exemplo 3. Olha a primeira equação, a de cima. 2x mais y igual a 60. A equação de baixo, x mais 6y igual a 250. Tá bom? Vamos fazer assim, eu vou continuar com essa equação de cima. Vou continuar escolhendo a primeira equação. Eu estou achando que os números na primeira são menores, tá vendo? 2, 60. E talvez fique mais simples a gente resolver assim.
Equação 1, equação 2. Professor, e se eu usasse a 2, dava certo? Dava, tá? Talvez você trabalhasse um pouco mais, mas ia chegar nos mesmos resultados. Eu vou começar com a 1. Pega lá. 2x mais y igual a 60. Olha lá, turma. Vamos desbugar. Olha, pensa bem, tu tem aqui 2x mais y igual a 60. Tu quer isolar uma delas, deixar sozinha uma delas. Veja que o x está ao lado do 2. Tem um cara preso lá, ele. O y está sozinho. Então, já é claro que tá claro que é mais fácil eu começar aqui pegando o y, porque ele está só, tá? É como se você fosse numa festa, né? E fosse dançar com alguém, ó. Esse aqui, o x está acompanhado, tá até uma pessoa. Então é mais fácil você vir para essa aqui que está desacompanhada, né? Então vamos lá, vamos tirar o valor de y. Y igual a 60. O 2x, você vai, passa para cá menos 2x, porque lá ele está somando. Então isola esse valor aqui. Você já tem aqui como começar seu problema. Tirou o valor de y. Ótimo. Agora eu vou substituir. Eu vou pegar o que eu encontrei na equação 1 e vou substituir na equação 2, tá? Para isso, eu vou começar escrevendo aqui a equação 2. X mais 6y igual a 250. Então, pessoal, olha aí. Eu tirei o valor de y aqui, 60 menos 2x. O reserva do y é 60 menos 2x. Então, vamos tirar o y aqui e substituir por isso. Então, x mais 6 vezes 60 menos 2x igual a 250. Tá bom? Então, nós vamos resolver agora essa equação. É uma equação do primeiro grau com uma variável. Então, vai ficar x mais, olha aí, galera, 6 vezes 60, 6 vezes 6, 36, vai dar 360, menos 6 vezes 2, 12, 12x, igual a 250. Ok? Então, temos lá, olha, 1x menos 12x é uma dívida de 12 que você paga com R$1. Você fica devendo 11, né? Fica 1 menos 12, fica menos 11x. Mais 360 igual a 250. Vamos passar esse 360 para o outro lado. Então vai ficar menos 11x igual a 250 menos 360. Tá bom? Vamos resolver aqui desse lado, para ficar mais legal. Então nós vamos encontrar menos 11x igual 250 menos 360. Se eu diminuir 360 e 250, vai dar 110. Só como 360 é maior, você vai ficar com menos 110. Agora lembrando, pessoal, quando você está com essa expressão e você tem a variável aqui com um coeficiente negativo, a gente vai multiplicar por menos 1, tá certo? Para que ela fique positivo aqui. Então vai ficar 11x, né, igual a 110. Você vai trocar o sinal dos dois. Agora eu vou fazer x igual a 110 dividido por 11. 110 dividido por 11 dá um valor exato, que vai ser exatamente 10, ok? Vai ser 10. Então nós já encontramos o valor de x, que é 10. E o valor de y, professor? Ora, vai para o começo. Quando você isolou y, você viu que y é 60 menos 2x. Você viu que y é 60 menos 2x. Então só é você substituir o x lá por 10. Então vai ficar 60 menos 2 vezes 10. É isso? 2x, x é 10. Então y igual a 60 menos 20. Ou seja, y vai ser igual a 40. Então, pessoal, chegamos à solução, né? Quem seria a solução? Resposta: x igual a 10. Opa.
x igual a 10 e y igual a 40. Ou então você escreve daquela outra forma, né? Um par ordenado. 10, primeiro o x, depois o y. Ok? Então tá aí mais um problema usando sistemas, resolvendo sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da substituição. Então vocês estão vendo que o bicho não é tão feio, né? Ok? Para finalizar, vamos resolver um problema, tá? Ok? Vamos resolver um problema tentando utilizar sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Olha, vamos ler com atenção, tá? Eu quero achar dois números. Sabendo que a diferença entre a metade do primeiro e 1 é igual à terça parte do segundo. E que a diferença entre o primeiro, né, e o triplo da soma do segundo com 2 é igual a menos 4. Ei, professor, agora bugou total. Está complicado demais. Até para ler está difícil. Mas vamos começar com a parte simples. Ele quer achar dois números, né? Então eu posso, muito bem, pessoal, chamar o primeiro número de x, tá? E eu posso chamar o segundo número de y. Vamos começar por aqui, tá? Vamos começar por aqui. E agora vamos tentar escrever equações. A primeira parte aqui do problema, ele diz que a diferença entre a metade do primeiro e 1 é igual à terça parte do segundo. Pessoal, o que é que seria a metade do primeiro? Se o primeiro número é x, então a metade do primeiro, você pode dizer que é x sobre 2, tá? E ele diz que a diferença entre isso aqui, entre a metade do primeiro, né? A diferença entre a metade do primeiro e o número 1, é o que ele fala, é igual à terça parte do segundo. Professor, o que é a terça parte? É você pegar o número e dividir por 3. Ó, o segundo número é y. Então você vai botar aqui y sobre 3. Novamente, ele está dizendo que a diferença menos, né? A diferença, olha, a diferença entre a metade do primeiro, que é isso aqui, o primeiro é x, a metade é x sobre 2, e 1 é igual à terça parte do segundo. A terça parte do segundo, o segundo número eu chamei de y, é y sobre 3. Tá? Então já temos uma equação. Vamos para a segunda parte do problema, que aí nós vamos ter a segunda equação. Ó, e que a diferença, então novamente vai aparecer uma subtração. Entre quem? O primeiro. Quem é o primeiro, pessoal? X. E o triplo da soma do segundo com 2 é igual a menos 4. Como ficaria? Então vamos lá. A diferença entre o primeiro é x, a diferença entre ele e o triplo, pessoal, é 3 vezes alguma coisa. Então, 3 vezes quem, professor? A soma do segundo com 2. Quem é o segundo? Y. Como seria a soma do segundo com 2? Y mais 2. Então, eu vou botar dentro de parênteses, porque isso é uma expressão. Igual a menos 4. Então, tá aí a equação. Então, pessoal, eu tenho aqui um sistema de equações do primeiro grau, de novo. Tá? Com duas variáveis, x e y. Tá? O mais complicado aí foi você escrever as equações. Agora, o que nós vamos tentar fazer é escrever essas equações de uma forma mais simples, tá bom? Uma forma mais simples. Então, nós chamamos isso de preparar o sistema. Tá? Nós vamos preparar o sistema.
Então, vamos escrever aqui, preparando o sistema. Porque do jeito que está aí, vocês concordam que está meio complicado, né? Para resolver. Preparando o sistema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as equações que nós já temos aí. Essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1. E essa aqui, que é a equação 2. E vou tentar escrever essas equações de uma maneira mais simples, tá? Pega a equação 1. A equação 1 é x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3. Vou tirar o MMC de 2 e 3, vai ficar 6. Então, eu vou botar aqui 6 e 6. É isso? Já é bem conhecido. Então, vamos lá, pessoal. 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. Menos 6 dividido por 1 dá 6 vezes 1, 6. Do outro lado, 6 dividido por 3 dá 2 vezes y, 2y. Cancela, né? Embaixo. Você vai ficar 3x. Vamos passar o 2y para o lado do x. Vamos deixar as variáveis todas de um lado só. Menos 2y. Era mais, passa menos. E esse menos 6 passa para o outro lado, vai ficar mais 6. Então, pessoal, essa equação aqui, 3x menos 2y igual a 6, ela é equivalente à equação x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3. Equivalente significa que ela vai ter as mesmas soluções. Então, eu posso usar, no lugar dessa equação complicada, eu vou poder usar essa equação. 3x menos 2y igual a 6. Entendido? Então, o que nós estamos encontrando aqui é o que nós vamos chamar de sistema equivalente. Tá? Vamos encontrar outro sistema com as mesmas variáveis e cujas equações vão ter os mesmos resultados das equações do primeiro sistema. Ou seja, é um sistema que vai ter a mesma solução que o primeiro. Vamos pegar essa outra equação também, que está muito complicada, a equação 2. Tá? E vamos tentar também simplificar ela. A equação x menos 3, y mais 2 igual a menos 4. Então, vamos escrever essa equação 2 aqui. X menos 3, y mais 2 igual a menos 4. Então, vai ficar x, vamos multiplicando parênteses, 3y, 3 vezes 2, 6, menos com mais dá menos 6 igual a menos 4. Então, vamos ficar a equação, deixa toda a variável do lado esquerdo, passa o 6 para o outro lado, menos 4 mais 6, olha. Então, você vai encontrar a equação x menos 3y igual a 2. Que é muito mais simples, né, pessoal? É muito mais simples essa equação, x menos 3y igual a 2, do que a equação x menos 3 que multiplica y mais 2 igual a menos 4. Então, nós vamos pegar e vamos escrever, né, com a segunda equação do novo sistema, né, que é o sistema equivalente lá. X, no lugar da equação, essa equação grande, a equação 2, vou escrever a nova equação 2, que é x menos 3y igual a 2, que na verdade é a mesma equação, elas são equivalentes, tá? Só que ela está escrita de uma forma mais simples. Então, pessoal, esse sistema que nós encontramos aqui é um chamado sistema equivalente, tá? Equivalente, quer dizer, é um sistema que está escrito de forma mais simples, mas vai ter os mesmos resultados desse da esquerda, do primeiro. Então, nós vamos resolvê-lo, né? Vamos resolvê-lo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos usar o método da substituição nesse sistema equivalente. Novamente, está aqui a primeira equação e está aqui a segunda equação, tá bom? Nesse caso, ó, eu vou utilizar a segunda equação, porque ela está bem mais simples do que a primeira. Então, eu vou começar com a segunda. X menos 3y igual a 2. Vamos tirar o valor de x dessa vez, porque o x está sozinho, o y está acompanhado do 3. Ó. X igual a 2 mais 3y. Vamos guardar esse resultado, né? Vamos usar ele daqui a pouco.
Olha que dessa vez quem vai ser substituído é o x, não é o y. Porque eu tirei o valor de x. Então vamos substituir. Vamos substituir o que eu encontrei nessa equação, que é a 2, na outra equação, que é a 1. Tá bom? Então vamos começar escrevendo aqui a equação 1. 3x menos 2y igual a 6. Então vamos lá, pessoal. Quem vai ser substituído agora? Não é o y, é o x, porque você tirou o valor do x. Mas quem é o reserva do x? Ó, o reserva do x é 2 mais 3y. Então você vai no lugar do x, que está ao lado do 3 aqui, vou abrir o parênteses, vou botar 2 mais 3y, tá? Aí continua a equação, ó, menos 2y igual a 6. Vamos resolver. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 3, 9y. Resolvemos um parênteses. Repete o resto. Menos 2y igual a 6. Então aqui nós vamos ter 6, 9y menos 2y dá 7y igual a 6. Então, pessoal, vamos passar esse 6 para o outro lado, né? Vamos passar esse 6 aí para o outro lado. Quando eu fizer isso, vai dar 0, vocês concordam? Porque vai ficar, olha, 7y igual a 6. 6 lá está mais, está somando, menos 6. Então dá nada, aqui dá 0. Então vai ficar y igual a 0 dividido por 7. Ou seja, encontramos o valor de y, que é 0. Ok? Agora, vamos encontrar o valor de x. Tá? Ora, pessoal, x é 2 mais 3y, lá no começo, você pegou. X igual a 2 mais 3y. Então, você vai ficar com x igual a 2 mais 3 vezes 0. Multiplicando 3 por 0 dá 0. Então, vai ficar x igual a 2 mais 0, x igual a 2. Tá bom? Então, quem seria a resposta aqui para o meu problema? Você teria os valores encontrados, x igual a 2, os números encontrados, né? E y igual a 0, né? Então, os valores que você encontrou aí, e são os dois números, né? X igual a 2 e y igual a 0, tá certo? Então, você pode dizer que esses são os números, certo? Os números são 2 e 0, né? O 0 e 2, tanto faz. 0 e 2. Tá bom? Ok? Então, pessoal, isso aqui é uma aplicação da sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Para você resolver um problema específico, tá? No caso, nós resolvemos utilizando o famoso método da substituição, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e quem gostou, dê o seu like aí, né? Ok? Aperte o sino para futuras notificações. Quem não está inscrito, inscreva no canal, dê essa força aí para nós. Então, pessoal, até a próxima.